Prosseguindo com o nosso curso de MySQL, agora nós vamos fazer a criação do banco de dados. Então, a partir de agora, nós vamos começar a pegar, de fato, botar a mão na massa, né? Nós vamos aqui mostrar para vocês como se cria um banco de dados, como se cria a tabela. Vamos aprender também os tipos de dados na prática, né? Então, vamos lá. Antes disso, eu queria mostrar para vocês a nossa estrutura do banco de dados. Então, o banco de dados que nós vamos fazer, ele tem essa estrutura aqui, né, que foi estudada no curso de modelagem de dados. Então, nós temos aqui uma tabela de cliente, cliente que faz pedido. Nós temos aqui o vendedor que tira pedido, pedido que possui item, item que participa do produto. Então, mais ou menos, essa pequena tabela aqui, né, esse pequeno banco de dados, mas que vai dar para a gente um conhecimento muito bom. Uma vez que nós vamos trabalhar durante todo esse curso com chave estrangeiras, chave primária, relacionamentos, né, nós vamos fazer vários tipos de consultas usando o SQL, a linguagem SQL. Então, vai com certeza enriquecer o seu conhecimento de MySQL, né? Depois disso aqui, sua mente vai se abrir um pouco. Então, além dessa modelagem aqui, nós temos também essa forma de apresentação. Então, veja, aqui nós temos apenas, né, as entidades. Olha só, as entidades: pedido, cliente, vendedor, item, produto. Aqui nós já temos as entidades com os seus respectivos campos. Então, o cliente, nós temos o ID do cliente, o endereço, a cidade, o CEP, UF, CGC e inscrição estadual. Você poderia incrementar aqui e colocar mais, né? Isso aqui somente como ilustração. Aqui nós temos também a tabela de pedido, número do pedido, ID do cliente, ID do vendedor, prazo de entrega. E aqui nós temos a tabela do vendedor, com o ID do vendedor, né, o nome do vendedor, salário, comissão. Algumas pessoas gostam de colocar assim, ó, cliente, aí coloca nome, né? Se eu fosse fazer isso, eu ia ter que colocar vendedor, nome. Então, ia ter duas tabelas com nomes iguais. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando nós estamos fazendo relacionamento de tabela, pesquisa que vai exigir várias tabelas, então duas tabelas com nomes iguais às vezes confunde. Então, é bom que você coloque sempre, não é regra. Vai dar errado? Não, não vai dar errado. Mas, se eu tiver, por exemplo, a tabela cliente com nome e a tabela vendedor com nome, na hora que eu for fazer um SQL lá, vai dificultar um pouco, né? Você vai ter um pouquinho de trabalho a mais. Então, é melhor que você diferencie. Então, se você quer colocar nome, por exemplo, poderia colocar nome cliente, nome vendedor, ou nome cliente, nome vendedor, sempre diferenciando um do outro, ok? Então, tá aí, tem pessoas que que criam nome de banco de dados. Por exemplo, aqui a tabela é cliente. Então, eles colocam como nome dos campos CLI ID, CLI cliente, aliás, no caso, CLI nome, CLI endereço, né? Pega as primeiras 3 letras. Vendedor, no caso, ele pegaria VEM, aí vem nome, no caso, vem salário, vem comissão, produto, aí PRO, unidade, certo? Então, a forma como você vai salvar esses nomes, você é que vai determinar. O interessante é que você crie campos com nomes que possam ter sentido. Então, se você tem um campo que vai guardar, por exemplo, o endereço, você não vai colocar o nome do campo, por exemplo, árvore. Não tem sentido nenhum. Você tem que colocar o campo de acordo com aquilo que ele tem, que até para que outros programadores, quando for pegar o seu banco de dados, eles saibam do que está acontecendo. Então, eu sei, por exemplo, que na tabela cliente, cliente refere-se ao nome do cliente, e endereço refere-se ao endereço do cliente. Então, fica fácil de eu entender, tá bom? Então, só uma dica aí, porque tem gente que faz diferente. Então, gente, o que você pode observar aqui, ó? Veja que aqui eu tenho um pequeno banco de dados. Isso aqui é parte de um banco de dados grande. É um simples, apenas um banco de dados onde nós vamos trabalhar pedidos, né? Você vai ouvir em cursos futuros, no módulo, por exemplo, de loja virtual, em que sempre que eu cito assim, alguma forma de trabalhar com banco de dados, eu digo assim, no curso de banco de dados a gente ensina isso. Por exemplo, pedido. Você observa que tudo isso gira em torno da tabela de pedido. Então, na tabela de pedido, veja que eu resumi a tabela de pedido e eu dividi em várias outras. Isso justamente
trabalhando em cima da terceira forma normal, né? Então, veja só. Então, na tabela de pedido, veja que eu tenho o ID do cliente, ó, o ID do vendedor. Esse ID do cliente, o que é o ID do cliente? O ID do cliente é esse mesmo ID aqui. Na tabela de cliente, esse ID cliente é chamado de chave primária, porque é um número que não se repete. Acontece que esse ID do cliente, que vai relacionar a tabela cliente com a tabela pedido, da seguinte forma, aqui ele passa a ser chamado de chave estrangeira. Então, ID cliente aqui é a chave primária e ID cliente aqui é chave estrangeira. Para que serve? Serve exatamente para eu relacionar. Sempre que você for relacionar duas tabelas, você sempre coloca a chave primária. Por quê? Vamos supor que você tentasse relacionar essa tabela com o nome do cliente, mas de repente você modifica o nome do cliente lá. Então, como é que você vai modificar na tabela de pedido? Então, não tem como. Por isso que você tem sempre que relacionar com a chave primária, um nome único, porque Maria de Jesus, você tem bastante Maria de Jesus. José Ribamar Silva, né? Você tem, é um nome comum, então não dá para relacionar. Então, aqui é chave primária e aqui é chave estrangeira. E pela tabela de pedidos, eu posso recuperar o cliente. Eu não preciso de todos esses dados aqui na tabela de pedido. Eu só preciso do código dele. E pelo código dele, através de instruções SQL, eu consigo recuperar todos esses dados da tabela cliente. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, vendedor, servindo como chave estrangeira, porque na tabela de vendedor, ele serve como chave primária. Então, esse relacionamento aqui, ó, aqui eu também tenho um relacionamento, serve para eu recuperar. Então, todos os dados do vendedor, aqui eu preferi colocar apenas o nome do vendedor. Eu poderia colocar o endereço, a cidade e tal, todos os dados do vendedor, mas nesse caso, nós colocamos apenas o vendedor, o salário e a comissão dele. Então, tá aí, ó, conseguimos então esse relacionamento. Veja que na tabela de pedido, ó, apenas colocando o ID do cliente e apenas colocando o ID do vendedor, eu tenho como recuperar todos os campos, todos os dados do cliente, todos os dados do vendedor. E aqui eu tenho um num pedido. Esse num pedido é um valor único. Então, continuando aqui, ó. Mas você sabe o seguinte, que num pedido eu posso ter vários itens, né, de pedido. Então, eu posso ter vários produtos. Então, aqui no caso, eu já teria um relacionamento de muitos para muitos, conforme nós estudamos na aula passada. Veja, um cliente, ele pode fazer quantos pedidos? Vários pedidos. Um vendedor, ele pode tirar vários pedidos. Veja, um para muitos, um vendedor, muitos pedidos. E um pedido pode ter muitos itens. E um item pode estar em vários pedidos. Então, daqui para cá, ó, eu tenho um relacionamento, né, muitos para muitos. Então, por isso, eu quebro aqui, ó, e transformo em outro relacionamento. Ó. Então, eu tenho num pedido, eu crio um item de pedido. Por quê? Porque esse produto pode estar em vários pedidos. E aí eu faço o relacionamento aqui, relaciono com o produto. Então, eu crio uma tabela intermediária. Sempre que você tiver um relacionamento muitos para muitos, você tem que criar uma tabela intermediária, fazendo dois pedidos, um para muitos. Então, foi isso que nós fizemos aqui. Eu tenho uma tabela de pedido, que essa tabela de pedido, se eu colocasse aqui produtos, vamos supor que eu tivesse vários produtos, né? Então, num pedido, eu posso ter vários produtos. Então, isso ia ficar de uma forma tão infinita que não ia ter como você controlar. Então, você cria uma outra tabela, itens de pedido. Nessa tabela de itens de pedido, você pega o número do pedido e o ID do produto. Aqui sim você tem, ó, uma tabela um para muitos e uma tabela um para muitos. Assim você faz corretamente
né, o levantamento dos seus dados. Então, muito cuidado com isso aqui. Isso aqui pode ser bastante perigoso. Mais explicação disso aqui você teve lá no nosso no curso de modelagem de dados, tá certo? Só para você entender, eu tenho um cliente, esse cliente pode fazer vários pedidos, então eu tenho aqui um para muitos. Um pedido, itens de pedido e ID do produto. Gente, você pode observar que todas as tabelas estão relacionadas. Então, veja, eu tenho aqui, ó, pela tabela itens do pedido, eu consigo chegar no cliente. Como que eu consigo chegar? Ó, em itens do pedido, eu não tenho o ID do cliente. Não tenho. Aqui na tabela de itens de pedido. Mas eu consigo saber quais os clientes que fizeram determinados pedidos, que compraram determinados produtos. Veja, eu tenho a tabela itens de pedido, observa, itens do pedido. Agora veja, eu posso voltar aqui, ó, veja que eu tenho o número do pedido. E do número do pedido eu tenho o ID do cliente. Aqui eu posso chegar nessa tabela. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso na frente, tá? Lá para frente. O que agora nós vamos fazer? Nós vamos criar o banco de dados. Na próxima aula, então, nós estaremos criando o nosso banco de dados, ok? Um abraço para você e até a próxima aula.